Correção da atividade número 1. A frase de Luís XV, L'État c'est moi, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significa: letra A. A unidade do poder estatal, civil e religioso, com a criação de uma igreja francesa, está errado. Quem vai fazer isso vai ser o Henrique VIII na Inglaterra, certo? Letra B. A superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. Como nós vimos, a formação dessa monarquia nacional, essa formação absolutista, ela vai se dar pela união da burguesia com o rei. Por isso que a letra B está errada. Letra C. A submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais está equivocada. Apesar de ter uma união entre burguesia e o rei, a nobreza vai permanecer com seus privilégios. Sobretudo na França, esses privilégios vão ser mantidos até a Revolução Francesa. Letra D. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Está corretíssimo, essa é a definição de absolutismo, certo? Por isso a letra D está correta. E a letra E, o desejo régio de garantir ao Estado um papel de juiz imparcial no conflito entre a aristocracia e o campesinato. Tudo. Questão número 2. No processo de formação dos Estados Nacionais da França e da Inglaterra, podem ser identificados os seguintes aspectos. Letra A. O fortalecimento do poder da nobreza e o retardamento da formação do Estado moderno. Está errado, certo? Então, vai ter um fortalecimento da nobreza? Não, certo? Vai ter o quê? Um fortalecimento desse poder do rei, sobretudo aliado com a burguesia. Letra B. Ampliação da dependência do rei em relação aos senhores feudais e à igreja. É justamente o contrário, certo? É a ampliação do poder do rei em detrimento dessa dependência que ele tinha em relação aos senhores feudais e à igreja, certo? Então, por isso é o poder absoluto do rei, certo? Porque ele vai ter o poder absoluto, sobretudo em relação aos senhores feudais e à igreja. Por isso que a letra B está errada. Letra C. Desagregação do feudalismo e a centralização política. Corretíssimo. Na questão número 3, a gente começa com um textinho sobre o Maquiavel. Maquiavel diz que rompeu com a religiosidade medieval, estabelecendo nítida distinção entre a moral individual e a moral pública. Em seu livro O Príncipe, ele preconiza que, vamos começar de trás para frente, letra E. Há 3 espécies de governo: republicano, monárquico e despótico. A liberdade política não se encontra senão nos governos moderados. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder faça parar o poder. Está equivocado. Dentro da concepção do príncipe do Maquiavel, esse governante ele tem que usar a sua autoridade para manter a estrutura dentro do seu país, certo? Então não tem a ideia de que o governo não pode abusar do poder, certo? É o contrário. Questão número 4. Como características gerais do Estado moderno, que se organizavam na Europa Ocidental no período que vai do século XV até o século XVIII, pode-se mencionar, entre outros, letra A. Consolidação da burguesia industrial no poder e a descentralização administrativa. A gente tem 2 equívocos. Não é uma burguesia industrial, é uma burguesia mercantil. A burguesia industrial ela só vai surgir a partir da Revolução Industrial. E a descentralização administrativa é justamente o contrário. No poder absoluto, nós temos uma centralização administrativa, uma centralização política, uma centralização econômica, tudo nas mãos do rei. Letra B. Centralização e unificação administrativa, bem como o desenvolvimento do mercantilismo. Corretíssimo. Como a gente viu nas aulas, na nossa aula, a ideia do absolutismo, como política econômica, vai surgir o mercantilismo. E dentro desse mercantilismo as políticas que vão surgir também na questão dos sistemas coloniais, das grandes navegações. E a centralização e unificação administrativa que dá o poder absoluto do rei. Por isso que a letra B está corretíssima. Letra C. Confirmação das obrigações feudais e o estímulo à produção urbano-industrial. Novamente, a ideia dessa produção urbano-industrial não vai se dar na formação dos estados modernos, ela já vai se dar no final desses estados modernos, né, que a Revolução Industrial ela só vai acontecer a partir do século XVII, né, mais fortemente a partir do século XVIII. E essas confirmações das obrigações feudais, né, elas vão começar a cair por terra, porque a obrigação não vai ser mais para o feudo, a obrigação vai ser para com o rei.
Daí o poder absoluto do rei. Letra D, superação das relações feudais e a não intervenção na economia. Teve superação de algumas relações feudais? Daquela ação do feudo para com o rei, sim, mas as relações de suzerania e vassalagem ainda vão permanecer um tempo em relação ao rei, certo? E a não intervenção na economia é totalmente equivocado, né? Uma das questões do mercantilismo era o protecionismo, e o protecionismo nada mais é do que a intervenção na economia. Letra E, consolidação do localismo político e a montagem do Exército Nacional. A montagem do Exército Nacional está correta? Está corretíssimo. O absolutismo ele vai se basear na montagem desse Exército Nacional. Porém, não é um localismo político. Localismo político quer dizer que cada região, cada local vai ter o seu próprio político de importância. Assim era no feudalismo. Dentro da concepção absolutista, a gente... Questão número 5. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê mais de longe e de mais alto. Deve acreditar-se que ele vê melhor. Jacques Rousseau, assim como nós vimos na questão anterior. Essas afirmações de Jacques Rousseau referem-se ao contexto. Letra A. Do século XII na França, no qual ocorreu uma profunda ruptura entre igreja e Estado, pelo fato do Papa almejar o exercício do poder monárquico por ser representante de Deus. Está equivocado. Primeiramente que não é no século XII, certo? A teoria do direito divino ela vai surgir a partir da ideia absolutista a partir do século XVI, século XVII para frente, certo? E o Papa não almeja o exercício do poder monárquico por ser representante de Deus na França. Ele faz isso nos estados papais, sobretudo no território italiano. Letra B, do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica atuava em total acordo com a nobreza feudal. A Igreja Católica atuava com total acordo da nobreza feudal? Mais ou menos, né? E também não vai ser no século XII, tá ok? No século X, desculpa. Vai ser a partir do século XVI, século XVII, como a gente falou anteriormente. Letra C. No século XVIII, na Inglaterra, no qual foi desenvolvida a concepção iluminista de governo como está exposta. Equivocado, certo? A ideia que está exposta é uma ideia absolutista e não iluminista. Iluminista a gente não viu nesses exercícios ainda, nós vamos ver só nos próximos, tá ok? Mas a ideia que está concebida no texto do Jacques Rousseau é de um poder absolutista, ok? Letra D, do século XVII, na França, do qual se consolidavam as ideias nacionais, das monarquias nacionais. Questão número 6. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Texto de Manuel Bandeira. O reino imaginário de Passárgada e os privilégios dos amigos do rei podem ser comparados à situação da nobreza europeia, com a formação das monarquias nacionais modernas. A razão fundamental do apoio que essa nobreza forneceu ao rei, no intuito de manter-se amiga do mesmo, conservando inúmeras regalias, pode ser explicada pelo: letra A. A composição de um corpo burocrático que absorve a nobreza, até aí tudo bem, tornando-se esse segmento autônomo em relação às atividades agrícolas que são assumidas pelo capital mercantil. Está equivocado esse finalzinho. Tornando-se esse segmento autônomo às relações agrícolas, está equivocado, porque ainda vai ter uma grande produção agrícola nesse período e não vai ser assumida pelo capital mercantil, certo? O capital mercantil vai se dar pela ideia das grandes navegações, pelo comércio de matérias-primas, né, pelo comércio do metalismo, ok? Por isso que a letra A está errada. Letra B. Subordinação dos negócios da burguesia emergente aos interesses da nobreza fundiária. Aí já está tudo equivocado, certo? Não vai ter a subordinação da burguesia para a nobreza, certo? Letra C. Manutenção das forças. Na questão número 7, nós temos: o soberano não é proprietário dos seus súditos, deve respeitar sua liberdade e os bens em conformidade com a lei divina e com a lei natural. Deve governar de acordo com os costumes, verdadeira constituição consuetudinária. O príncipe apresenta-se como árbitro supremo entre as ordens e os corpos. Deve impor a sua vontade aos mais poderosos de seus súditos. Consegue-o na medida em que esses necessitam dessa arbitragem. Esta é uma das caracterizações possíveis de governos coloniais na América? Não, né? Não é dos governos coloniais na América,
porque não se levava em conta a liberdade dos colonos, certo? Letra B. Das relações entre fiéis e as igrejas protestantes? Não, tá? Porque dentro da ideia dos fiéis das igrejas protestantes, teoricamente não existiria essa pressão dessa lei, certo? Eles iriam se autorregular, eles seriam sacerdotes de si próprios. Do Império Carolíngio? Do Império Carolíngio é justamente tudo o oposto que estava aí descrito nesse texto. O Império Carolíngio vai ser a união da igreja com o Estado, certo? Não vai ter, né, nenhum tipo de envolvimento de constituição, né, de direitos dentro desse contexto. Dos califados islâmicos também está fora de contexto, certo? E na letra E, das monarquias absolutistas, corretíssimo. Na questão número 8, a gente tem assim: a respeito do Estado moderno, o pensador político inglês John Locke escreveu: considera o poder político o direito de fazer as leis para regular e preservar a propriedade. John Locke pode ser considerado um pensador que defendia o sistema político feudal? Não, porque quando John Locke nasceu, o feudalismo já tinha acabado faz tempo. Então não tinha essa ideia de defender o feudalismo. Ele defendia um pensamento social? Não, essa ideia de pensamento social só vai surgir com as doutrinas sociais no século XVIII, século XIX e começo do século XX. Pensamento democrático, a ideia da democracia, né, ela só vai surgir também depois a partir dessas doutrinas sociais, porque durante todo o período da Idade Média, todo o período da Idade Moderna, não se falava nesse poder democrático. O poder democrático surgiu na Grécia, mas ele vai ficar esquecido aí durante muitos séculos na nossa história. Poder absoluto, correto. O John Locke, como nós vimos, ele faz parte desse pensamento absolutista. E o poder republicano. O poder republicano ele também só vai surgir a partir do século XVIII, certo? Então, apesar de que surgiu na Roma Antiga, ele também vai ficar bastante tempo esquecido aí dentro desse poder republicano, tá ok? Por isso que a resposta certa da questão número 8 é a letra D de dado, poder absolutista. Questão número 9. A respeito da formação das monarquias nacionais europeias, da passagem da Idade Média para a época moderna, é correto afirmar que, letra A, o poder político das monarcas firmou-se graças ao apoio da nobreza, ameaçada pela força crescente da burguesia. É justamente isso que aconteceu, né? O poder político dos monarcas, ele vai se firmar graças à força crescente da burguesia contra a nobreza. Tá, ok? Então, por ter essa força crescente da burguesia, o rei ele se apega a essa força e coloca a nobreza de lado, né? Ela não é excluída do processo político, mas ela é colocada de lado, né? Então, a letra E está errada, porque não é graças ao apoio da nobreza. Ela foi ameaçada pela crescente burguesia? Foi. E por isso que ela foi ameaçada, os reis aproveitaram essa crescente burguesia para tomar o poder de maneira absolutista. Por isso que a letra A está equivocada, porque o poder monarca se firma graças ao apoio da burguesia e não ao apoio da nobreza. Letra B. A expansão muçulmana e o domínio do mar Mediterrâneo pelos árabes favoreceram a centralização. Vai favorecer? Vai, mas isso aí a expansão muçulmana ela vai acontecer antes da formação das monarquias nacionais, certo? Então por isso que a letra D está errada. Letra B está errada. Letra C. Uma das limitações mais sérias dos soberanos era a proibição de organizar os exércitos profissionais. Está completamente equivocado. Uma das características fundamentais do soberano era a formação de exércitos profissionais. Por isso que a letra C está errada. Letra D, o poder real firmou-se contra a influência do Papa, correto, e o ideal da unidade cristã. Na questão número 10, a gente tem uma questão bem simples. Dentre os vários meios desenvolvidos nos Estados nacionais,
modernos, para garantir o poder dessas monarquias, não se pode citar a adoção. Letra A, leis unificadas? Sim, existia as leis unificadas, certo? Força militar permanente? Sim, existia a força militar permanente, a ideia do Exército Nacional. Sistema tributário? Sim, também existia a ideia do sistema tributário unificado. Letra D, universalismo religioso da Igreja Católica? Equivocado. Dentro da concepção da formação das monarquias nacionais, nós vamos ver justamente a luta contra esse poder da Igreja dentro dos Estados nacionais. Por isso que a letra D deve ser marcada. Ela é o único item errado nessa questão. E a letra E, burocracia administrativa, é o que vai dar força a essa estrutura do absolutismo. Questão número 11. Os Estados nacionais português e espanhol só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados se localiza na Península Ibérica. Está relacionada diretamente a aliança com holandeses que venderam seus domínios para ambos os estados, equivocado, tá? Não tem nada a ver, os estados holandeses ficam lá já no norte, ali perto da França, tá ok? Bem distante do território da Península Ibérica. Letra B, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, corretíssimo, tá? Então a formação desses dois estados, eles vão se dar a partir da expulsão dos muçulmanos da península, ok? A letra C, ao acordo ao califato. Questão número 12. O filósofo inglês Thomas Hobbes, autor do Leviatã, acreditava que a violência generalizada de todos contra todos era a regra geral da política e que, para conter tal violência intestina, era necessário a força de um poder político centralizador e autoritário. Podemos dizer que Hobbes pensava dessa forma sobretudo porque: letra A, não concordava com as ideias liberais de Adam Smith. Adam Smith vai ser um pensador liberal, mas na questão econômica. Letra B, não concordava com as ideias contratualistas de Jean-Jacques Rousseau. Não, né? Então não tem nada a ver isso aí. Vamos para a próxima. B, vivia na época das guerras civis religiosas. Correto. Tá? Então, na época em que Thomas Hobbes viveu, era uma época de muita guerra dentro do contexto da formação estrutural da Inglaterra, né? Então teve guerra civil na Inglaterra, teve momentos de terror bem complicados nesse período. Nós vamos ver na Revolução Inglesa isso posteriormente. Então a resposta certa é a letra C. Vivia na época do terror revolucionário francês? Não, tá? Ele era inglês, vivia na Inglaterra. Não concordava com o neocontratualismo de John Rawls, certo? Então também está equivocado. Né, o pensamento dele vai se dar pela forma da época que ele vivia, né, dessas graves guerras civis que aconteciam na Inglaterra. Questão número 13. É praticamente impossível treinar todos os súditos de um Estado nas artes da guerra e, ao mesmo tempo, mantê-los obedientes às leis e ao magistrado. Jean Bodin, teórico do absolutismo. Essa afirmação revela que a razão principal de as monarquias europeias recorrerem ao recrutamento de mercenários estrangeiros em grande escala devia-se à necessidade de conseguir mais soldados provenientes da burguesia, a classe que apoiava o rei. Não necessariamente. A ideia era fazer com que você treinasse mais soldados. Se você treinasse mais soldados dentro do seu próprio território, você correria o risco de revoltas. Daí a ideia de contratar estrangeiros para lutar no seu território e depois esses estrangeiros iriam embora, certo? Por isso que a letra A está equivocada. Letra B. Completar as fileiras dos exércitos com soldados profissionais mais eficientes. Não necessariamente, certo? A ideia era fazer com que esse seu exército fosse forte, certo? Mas que esses soldados não necessariamente ficassem o tempo todo dentro do seu território para impedir uma revolta contra você mesmo. Letra C. Desarmar a nobreza e impedir que essa liderasse as demais classes contra o rei. Né? Então a ideia de desarmar a nobreza seria uma ideia válida, porém, sem a nobreza armada também você não teria como defender seus interesses absolutistas. E a letra D, manter desarmados camponeses e trabalhadores urbanos e evitar revolta. Corretíssimo, certo? Então, a grande parte da ideia de você não treinar toda a sua população e desarmar a sua população é para evitar que essa possa tomar o poder. E a letra E, desarmar a burguesia e controlar a luta de classe entre essa e a nobreza. A luta de classe não era entre a burguesia e a nobreza, era entre os trabalhadores e a burguesia, certo? Questão 14.
A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo, ou de espírito mais vivo que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Teoria do Thomas Hobbes, escrito no Leviatã. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, letra E, exerciam a solidariedade? Não, a gente pode pegar pela história da humanidade, sempre que tem conflito entre duas pessoas, né, entre duas sociedades, né, eles não têm solidariedade. Apelavam aos governantes? Olha no enunciado da questão. Antes da constituição da sociedade civil. Então, se é antes da constituição da sociedade civil, não tinha um governante. Por isso que a letra D está errada. Consultavam os anciãos? Não necessariamente, certo? Letra B, recorriam aos clérigos? Também não. E a resposta certa é a letra E, entravam em conflito, certo? Então, pela natureza, lembrando-se da teoria do Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, os homens entrariam em guerra independente dos seus objetivos. Por isso que eles entrariam em conflito. Daí a ideia de você ter um governante absolutista para evitar esses conflitos. Por isso que a resposta certa é a letra A. Na nossa última questão, nós temos um pequeno fragmento do texto do Príncipe, certo? E aí, após a leitura do texto, certo, a gente tem a seguinte questão. Considerando a obra do Príncipe de Maquiavel, o fragmento de texto acima dele extraído, nós vamos julgar esses itens de certo e errado. Letra A. Conforme propõe Maquiavel, o príncipe deve ser temido quando executa atos de violência em benefício próprio. Não é em benefício próprio, é em benefício do Estado, ok? Por isso que a letra A está errada. Letra B, segundo Maquiavel, o príncipe amado é uma prova de fraqueza no exercício do poder. O príncipe amado não necessariamente é resultado de fraqueza, mas ele deve ser, para ele é melhor ser temido do que amado. Mas ser amado não quer dizer que ele seja fraco. Letra C, a obra O Príncipe insere-se no contexto das transformações históricas que na Europa, no início da Idade Moderna, conduziu à consolidação dos Estados nacionais e dos regimes absolutistas. Corretíssimo, letra C, certa. A centralização do poder político, que sucedeu à fragmentação característica do feudalismo, foi decisiva para a expansão comercial e marítima, que resultou na abertura de novas rotas comerciais para o Oriente e na descoberta do Novo Mundo. Item certo também, letra D certa, ok? A teoria do direito divino dos reis, um dos pontos de sustentação do absolutismo, teve Maquiavel, seu mais célebre autor. Errado, a teoria do direito divino foi com Jacques Rousseau, ok? Valeu, obrigado, tchau, tchau.